Certo, estamos aqui para mais uma aula e essa aula é do sétimo ano, retomando alguns conteúdos essenciais de matemática do sétimo ano. No sétimo ano, um dos grandes conteúdos importantes para o sétimo ano são os números inteiros. Porque o conceito de números inteiros vai acompanhar vocês pelo resto da vida, principalmente a questão da interação de sinais. Então, os números inteiros todo mundo já conhece, foi apresentado para vocês. Ele engloba também os números naturais, a gente continua usando eles, só que eles estão aqui, ó, com sinalzinho de mais. Só que agora a gente tem uma novidade, que são esses númerozinhos que são negativos. E isso vai fazer toda a diferença e vai precisar da maior atenção da gente. São esses númerozinhos aqui. Então nós temos, na verdade, que desenvolver uma lógica do jogo de sinal, certo? Isso tem que ficar frisado na cabeça de você. O jogo de sinal é a interação entre o sinal de mais com o sinal do número positivo. Ou seja, a gente já sabe que um sinal de mais interagindo com um sinal de positivo ou vice-versa, o resultado vai dar sempre positivo. E que se eu tiver um número positivo interagindo com um sinal de negativo ou um sinal de subtração ou vice-versa, o resultado vai ser sempre negativo. E aí o que a maioria dos alunos não entendem, não compreendem, é por que o sinal de menos, quando ele está combinado com o sinal de subtração, o resultado dá positivo, ou o contrário, sinal de subtração combinado. Então é o seguinte, vamos para a gente poder analisar isso, a gente vai ter que parar e olhar para cá. Vamos olhar para cá, certo? Vamos olhar para cá e vamos imaginar o seguinte, que eu tenho uma multiplicação de um 2 negativo multiplicando vários números, o mesmo número, para formar uma sequência. Para isso a gente vai partir de que isso é uma verdade. E se eu estou com um número positivo e interagindo com um número negativo, o resultado vai ser negativo. Um exemplo prático disso pode ser o seguinte, ó. Eu comprei alguma coisa e estou devendo, né? Eu vou pagar essa coisa de 3 vezes, né? 3 vezes de, vamos imaginar que a parcela seja R$10. Então estou devendo R$10 no primeiro mês, R$10 no segundo, afinal são 3 meses. Então 3 vezes, imaginar que isso é positivo, o resultado aqui vai dar menos 30, que é minha dívida. É muito fácil também a gente sempre estar atrelando os números negativos à dívida e os números positivos a saldos, a ter fundos, ter dinheiro em conta, déficit, e a gente está sempre vendo negativo como déficit e depósito como os números positivos. Mas aqui é o caso para a gente tentar deduzir isso tudo aqui. Vamos lá. Eu tenho menos 2 vezes ou menos 2 vezes mais 3. Pelo jogo de sinal vai dar menos 6, certo? Eu tenho menos 2 vezes mais 2 vai dar menos 4. Eu tenho menos 2 vezes mais 1 vai dar menos 2. Eu tenho menos 2 vezes 0 pela a propriedade, todo número multiplicado por 0 vai dar 0. Então a gente, se observarmos, a gente está tendo uma redução aqui, ó, ou na verdade um aumento. Quando eu pego aqui, ó, eu aumentei mais 2. Mas por que eles Otávio? Como foi assim? Aumentou mais 2? Porque se a gente for observar, eu tenho o menos 6 e mais 2. Esse resultado aqui, ó, lembra? A gente está trabalhando a questão do não tem jogo de sinal. Aqui a gente considera o maior módulo, que é o 6, e subtrai. Então, quem é o maior módulo? O 6. O que é módulo? É o valor numérico. Módulo é essas distâncias até a origem. Quem é o módulo de 3? O módulo de 3 vai ser 3, porque eu tenho a mesma distância. Quem é o módulo de menos 3? Também vai ser 3, porque é distância. Módulo é o valor numérico que ele representa, certo? Então aqui, se eu tenho o maior módulo é o 6, eu vou repetir e vou subtrair 6 menos 2, que vai dar 4. Então por isso que aqui, ó, tô na verdade somando mais 2 sempre. Então aqui para cá eu somei mais 2 e aqui também eu somei mais 2. Como assim, ó? Se eu tenho menos 2
mais 2, imagine o seguinte, eu estou devendo R$2, mas aí eu pago R$2, então minha conta está zerada. Então outra maneira da gente estar pensando assim. Vamos para cá. Então, pela lógica, se a gente observar aqui, eu estou sempre aumentando 2 e eu tenho 0 mais 2. O próximo resultado, que na verdade é a multiplicação de menos 2 vezes menos 1, ela vai ser igual a mais 2, certo? E pela lógica aqui, que vai somar mais 2 aqui, pela sequência, a minha lógica aqui é que menos 2 vezes menos 2, pela lógica vai dar mais 4. Então aqui eu provo para vocês que menos com menos dá mais, usando uma sequência, né, a sequência que a gente estuda lá no sexto ano, que está variando de 2 em 2 em 2, certo? Então eu espero que tenha ficado um pouco claro para vocês, ou seja, bem claro, certo? Aqui, ó, aqui há jogo de sinal porque eu tenho parênteses e subtração. Se eu tiver parênteses, subtração, se eu tiver divisão também, há jogo de sinal. Aqui não existe jogo de sinal. Aqui você compara os dois números, coloca o sinal do maior, que no caso não precisou. Vamos imaginar bem aqui uma situação, ó. Eu tenho... Sempre pense que o negativo seja uma dívida. Imaginar o seguinte, você está devendo menos 8, mas aí você pagou com 10. Então, o que acontece? Vai ficar com mais 2, certo? Observe, então a gente vai fazer uma atividadezinha dessas aqui. Se fosse o contrário, eu estou devendo 10, mas aí eu só pago 8, então fico com menos 2. Aí vamos ver aqui uma outra possibilidade. Eu tenho 8, minha mãe me dá 10, meu pai me dá 8, minha mãe me dá 10. Opa, tenho 18 positivo, ó. E posso pensar também assim, ó, eu dou 8 para o meu pai e dou 10 para minha mãe. Então, quanto foi que eu perdi? Nesse caso, eu perdi 18, certo? Então, comparações que a gente faz aqui. Jogo de sinal somente quando aparecer parênteses. Frisem isso, beleza? Então vamos ficando por aqui. Vocês vão dar uma exercitada e a gente volta com outra atividade em breve, certo?